Então a gente começou o jornal com 5 medalhas de bronze, estamos agora com 6 de bronze, 4 de prata, 2 de ouro. Se a Tatiana Weston Webb, que também está na final, feminina naturalmente, levar um ouro, nos levamos então, leva o nosso quadro de medalhas para 3 medalhas de ouro do Brasil. Exatamente, aí o Brasil vai ficar provavelmente ali na 11ª, 12ª posição, tudo isso depende, claro, dos demais envolvidos na Olimpíada, dos demais países, mas sobe mais ainda. E a chance, portanto, para a bateria da Weston Webb que vai acontecer, logo mais ela disputando medalha de ouro em Tuiaruba. A gente vai continuar acompanhando essa história, é engraçado, né? Mau tempo no surf é mar sem onda. É bem diferente do mau tempo que a gente conhece para nós normais. E Boa só um sorte, detalhe, né? Tatiana. Desde sexta-feira eles estavam tentando realizar as finais e não estavam conseguindo justamente porque o mar estava calmo demais. Falar um pouco de atletismo, mais uma vez, já falamos dos nossos atletas que estão conseguindo avançar, especialmente no 400 metros com barreira. E agora, na final, com o salto com vara, foi linda. As cenas que a gente recebia do estádio do Parque dos Príncipes eram lindas. E não apenas lindas plasticamente, mas lindas do ponto de vista esportivo, porque foram muitos recordes batidos. Exatamente. Olha, a prata ficou com os Estados Unidos, o bronze com a Grécia, mas uma distância muito grande, literalmente nesse caso, uma distância do salto com vara, para o Armando Plantes da Suécia. Ele vem, inclusive, nos últimos anos, batendo recorde atrás de recorde. Hoje ele bateu o seu 9º recorde, que era inclusive dele mesmo. Ele chegou a saltar 6,25 metros. Na modalidade olímpica, inclusive, ele despachou o Thiago Braz, que brasileiro no Rio 2016, que havia feito 6,03 metros. O desempenho do sueco tem chamado muito atenção, porque ele realmente consegue saltar cada vez mais alto. No futebol masculino, deu a lógica. Espanha e França vão disputar a medalha de ouro. Exatamente. A França, Márcio, venceu a seleção do Egito por 3-1. Lembrando, inclusive, que a França ela foi campeã lá em 1984 na Olimpíada de Los Angeles. Está tentando, portanto, mais um ouro olímpico e vai enfrentar a Espanha, que passou o Marrocos. O jogo vai acontecer na próxima sexta-feira e a decisão do 3º lugar entre Egito e Marrocos acontece nessa quinta-feira. Um pequeno destaque. Todo mundo já esperava que seleções com tradição no futebol, como a França e como a Espanha, pudessem chegar à final. Mas também, na disputa do 3º lugar, nós temos as seleções africanas, mostrando que existe uma reorganização mundial em relação ao futebol e também a qualidade desses jogadores que estão nas seleções africanas que jogam aqui na Europa. Só lembrando que o Brasil não se classificou para essas Olimpíadas, nosso time masculino. Hora de fazer uma entrevista agora, gente. A gente vai conversar agora com o Gustavo Rezende. Ele é conhecido como o Pio Esportes. Ele é especialista em esportes olímpicos e vai falar para a gente como é que ele está assistindo a esse desempenho brasileiro nesses Jogos. Pio, boa noite. É um prazer ter você aqui no nosso CNN Prime Time. Eu começo falando com você sobre o número de medalhas que conquistamos até aqui, particularmente essas 2 de ouro que conquistamos hoje com a Rebeca e com a Bia de Souza no judô. Até que ponto elas fizeram a diferença neste momento, neste quadro de medalhas brasileiro? Mais uma vez, boa noite, Pio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jairo. Um prazer estar falando aqui com vocês, todo mundo ligado na CNN. E essas 2 medalhas foram muito importantes, né? Principalmente para o quadro de medalhas, mas quando a gente vê algumas projeções, alguns atletas que eram favoritos à medalha de ouro e acabaram ficando sem. Como a gente tem o caso, por exemplo, da Beatriz Ferreira no boxe, do Gabriel Medina no surf. Então essas medalhas elas vêm para substituir alguns favoritismos que o time Brasil tinha em Paris, mas que agora estão supridos e aí sim fazem total diferença no quadro de medalhas, porque a gente sabe que a medalha de ouro é o que realmente impulsiona os países mais acima. Pio, quando a gente fala dessa quantidade de medalhas, havia uma expectativa, inclusive, do Comitê Brasileiro de superar a quantidade de medalhas de Tóquio, as 21. Você avalia que isso, de fato, vai ser possível? Porque nós já estamos chegando na reta final dos Jogos Olímpicos aqui em Paris. Então, é bem possível acontecer, mas agora o Brasil tem chances mais limitadas. Então essas chances realmente terão que ser muito bem aproveitadas. A gente vai ter que ter um aproveitamento nessa segunda semana muito melhor do que foi na primeira semana para esse recorde ser alcançado. Fato é que ainda temos muitas chances, principalmente com esportes coletivos, Isaquias Queiroz, alguns esportes de luta como wrestling, taekwondo, que ainda não começaram. Existe ainda sim a chance, mas são bem menores do que a inicial. Eu acredito que se o time Brasil fizesse uma releitura dessas oportunidades para essa segunda semana, acredito que eles abaixariam um pouco essa projeção.
Tradicionalmente, Pio, depois que um país é sede de uma Olimpíada, ele melhora o seu desempenho na Olimpíada seguinte. Eu te pergunto se você vê isso com o Brasil depois da Rio 2016. Sim, eu acredito que tivemos evoluções em diversas modalidades após os Jogos Olímpicos do Rio. Eu costumo falar que como o Brasil não é uma potência olímpica como Estados Unidos e China, é muito importante para a gente, além de ter um número grande de medalhas, ter medalhas diversificadas em diversas modalidades, com diversos atletas diferentes, para que haja tanto o investimento quanto a visibilidade em diversos pontos do esporte nacional, né? Então, acredito que sim, houve uma evolução em diversas modalidades onde o Brasil não tinha uma tradição, mas essa edição de Paris fica um pouco aquém em questões de medalhas comparado a Tóquio 2020. Pio Esportes, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time, fundamental para a gente entender este momento. Temos mais alguns dias de competição, é continuar torcendo. Obrigado e boa noite, Pio. O Jairo continua com a gente aqui para falar agora sobre o quadro de medalhas. China na frente. Exatamente, a China na frente. Vamos trazer inclusive o Brasil atualizado nesse quadro. Vamos dar uma olhadinha, portanto, a China retomando a liderança no quadro de medalhas. Os chineses têm 21 medalhas de ouro, uma a mais do que os Estados Unidos. A Austrália pulou para o terceiro lugar com 13 ouros contra 12 dos franceses. Gente, com o bronze do Gabriel Medina, o Brasil chegou a 12 medalhas. 2 ouros, 4 pratas e 6 bronzes e está na 17ª posição. Márcio. E amanhã, mais participação. Amanhã, terça-feira, mais participação de time Brasil nos Jogos. Exatamente, vai jogar aqui, inclusive, onde nós estamos, aqui na Arena Bercy, contra a seleção americana de basquete. Vamos trazer, portanto, a nossa agenda, trazendo mais time Brasil. Nessa terça-feira, logo cedo, classificatórias do atletismo. No hipismo, tem final individual dos saltos, com a presença do Rodrigo Pessoa, que disputa a sua 8ª Olimpíada. Na canoagem, nós temos a campanha de Isaquias Queiroz começando em busca de mais medalhas. No skate, classificatórias e finais do parque feminino, com a Raika Ventura, a Isa Pacheco e também a Dora Varela. Depois começa a maratona dos esportes coletivos. No vôlei feminino, quartas de final contra a República Dominicana. No futebol, semifinal diante da Espanha. No basquete masculino, tem um confronto contra o Dream Team dos Estados Unidos. E no handebol feminino, outra partida difícil contra a Noruega. Jairo destacando aqui, amanhã a realização de Brasil e Estados Unidos do basquete. Durante toda a noite a gente percebe a movimentação de caminhões, porque eles tiveram que desmontar todo o cenário, tudo que foi montado para ginástica, e não é pouca coisa, os equipamentos, o solo, o piso, preparar o piso para o basquete agora. Foram caminhões e caminhões que se revezavam aqui nas diferentes portas de entrada da Arena Bercy, para ficar tudo pronto amanhã para Brasil e Estados Unidos no basquete, e claro, outros jogos que teremos pela frente. Obrigado mais uma vez, Jairo. Valeu, Márcio. Voltamos com você, Thaís Herédia. Obrigada, Márcio, Jairo. Amanhã tem muito mais, meus queridos. Bom descanso para vocês, uma boa noite.